Bom dia, meus companheiros, minhas companheiras. Segunda-feira de carnaval, muita chuva em Manaus. Gente, amanhã, terça-feira, eu vou falar exclusivamente sobre a provavelmente mudança na jornada de trabalho no Brasil, né? Que hoje é 5 por 2. Não, 6 por 1. Hoje é 6 por 1. Amanhã eu vou falar especialmente em relação a isso. Eu, como sempre, anoto aqui no meu caderno aqui que eu vou comentar. Tem colega que diz assim pra mim: ótimo, é porque tudo tu fala que é bolsonarista que tá matando e não sei o que tem. Então, eu expliquei por que eu sei, entendeu? Eu tenho o número de telefone aqui de quase todos os sindicatos do Brasil e das centrais também. Então, esses crimes de grandes repercussões, geralmente todo o Estado, todo o Brasil sabe. Todo o Brasil sabe. Por exemplo, essa semana que passou, parece que 2 rapazes em São Paulo espancaram quase até a morte 2 mulheres muçulmanas. Na rua espancaram as mulheres, só por elas serem muçulmanas, e para eles já é comunista e terrorista. Os 2 bolsonaristas. Outra situação, gente. Não tem aquele velhinho que chama o tio do biscoito para ele? Tio do biscoito é um velhinho que ele fala muito em favor do Lula e tal. Também foi espancado por um vagabundo bolsonarista. É assim, com eles é assim, a violência tem que ser Bolsonaro. Se não for Bolsonaro, apanha. Se não for Bolsonaro, apanha. Gente, aqui em Manaus, né, isso repercutiu a nível nacional, essa lancha que alagou ali na travessia, entre o Encontro das Águas. Eu venho viajando, de vez em quando eu vou lá para o Pará e volto. Aí agora eu estou indo de lancha, que é mais rápido, né? No motor demora muito e já estou ficando cansado. E é muito quente. Eu vejo muita irregularidade, gente. Olha só, as carretas no Brasil, esses caminhões grandes, eles são obrigados por lei ter sinalizações nas laterais, correto? Sinalizações nas laterais. À noite fica aquele monte de luzinhas acesas. Eu estou observando aqui na Amazônia, principalmente, esses empurradores, gente, é quase 1 quilômetro de balsa. E não tem nenhuma luz na lateral à noite, tu não vê nada. Quando tem, 2 luzes lá na frente das balsas. Isso quando não está queimada. A única luz que tem, gente, é no empurrador, naquela varinha que fica em cima, onde pega a internet, onde fica a bandeira do empurrador. Isso aí é uma ineficiência da fiscalização da Marinha. Aqui mesmo na frente de Manaus, num dia desse nós chegamos à noite, cara, é um perigo, um monte de flutuantes, inclusive postos de gasolina flutuantes, sem nenhuma sinalização, gente. Aí tem também aquelas boias imensas, sem nenhuma iluminação. Cadê a Marinha, cara? A Marinha, assim como a polícia faz batidas em relação aos carros, deveria fazer batida nesses portos de aglomeração dessas lanchas. Estou falando de Manaus, como na Ceasa e ali na Marina do Davi. Elas saem acima da lotação. Não tem fiscalização, não tem nada. Por exemplo, essa lancha que alagou, ela era para 60 pessoas. Só que se salvaram foi 71, ou seja, já estava a mais da lotação dela, fora os desaparecidos. E cadê a Marinha? Cadê a fiscalização? Hoje, trafegar no rio da Amazônia, gente, é um risco de vida que você está correndo. Esses empurradores não têm sinalização nas laterais, volto a dizer, quando tem, é lá na frente aquelas 2 lâmpadazinhas e muitas das vezes queimada, só tem de um lado. Então, a Capitania dos Portos tem que ir para cima, E voltando na lancha, o cara era avisado constantemente pelos passageiros que ele estava indo em alta velocidade, ele não estava nem aí.
Não estava nem aí, olha no que deu. Aí vem, na Constituição nós temos os direitos iguais. Não temos, não. Não temos, não. A Constituição não nos dá os direitos iguais. Sabe por quê, gente? Se fosse um pobre sem dinheiro que tivesse no comando daquela embarcação, estava preso. Esse daí foi preso, mas na mesma hora ele saiu. Sabe por quê? Grana, pagou 17 mil reais e foi solto, gente. E foi solto. Aí a Constituição é igual para mim e para ele? Não. Para quem tem dinheiro, a Constituição não vale nada. Não vale nada. Ele foi solto, matou 2 pessoas, ainda tem 7 desaparecidas, foi preso, pagou a fiança, está em casa, talvez hoje, pulando carnaval. Correto, gente? Ontem, gente, pleno domingo, ontem, 15/2/2026, presidente Lula inaugurando e reinaugurando obras lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Lá no Rio de Janeiro, junto com o prefeito Paz, né? Inaugurou uma nova área do Cardoso Fonte, hospital, e reinaugurou outros que tinham sido abandonados, segundo os discursos dos médicos lá, pela família do Bolsonaro. Era a família do Bolsonaro que mandava no Cardoso Fontes. Até o estacionamento do hospital, gente, a milícia cobrava dos funcionários do hospital. E vocês sabem quem é que comanda as milícias no Rio de Janeiro. Eu não preciso falar aqui. Pois é. Aí o Lula, em pleno carnaval, trabalhando, entregando obras lá em São Paulo. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Sobre o carnaval, essa questão do Lula, eu vou falar um pouquinho hoje, mas eu vou falar amanhã também. Os bolsonaristas, eles entraram com ação em todo o Brasil. Vocês sabem por quê? Porque quase todos os estados brasileiros tinham alguma escola de samba homenageando o presidente Lula. Dizem que eles entraram até na ONU. Dizem que os bolsonaristas entraram até na ONU, proibindo a escola de sair para o desfile outro lá no Rio de Janeiro. Aí teve uma ação, gente, dos bolsonaristas proibindo o Lula de aparecer lá no desfile. Não era para ele desfilar. Para ele aparecer no sambódromo, eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal. E pasmem, caiu nas mãos do André Marques e Cássio Nunes. Os 2 bolsonaristas recusaram a ação dos bolsonaristas e autorizaram o Lula ir lá para Sapucaí. E o Lula apareceu lá rapidinho. Aí eu me lembrei, quando o Lula estava preso, né, que a Farsa Jata, o Lula ia dar uma entrevista e a Farsa Jata proibiu o Lula de dar entrevista. Aí vocês sabem, num dos áudios que vazou, aquela desembargadora federal, Daniela Reis, parece que é o nome dela, aí numa hora ela diz para os amigos delas lá, os amigos desembargadores, nós não podemos deixar o Lula dar essa entrevista na prisão, senão nós vamos perder. Olha só, eles tinham lado, e o lado era a candidatura do Bolsonaro. Ou seja, eles tinham medo até do Lula dar uma entrevista na prisão que ia mudar o rumo da eleição. Aquela que o Haddad concorreu com o Bolsonaro. Aí ontem eles, com medo, entraram com ações para o Lula não aparecer, cara. Não aparecer na avenida. Cara, esse Lula, eu vou dizer para vocês, gente. Então, gente, amanhã eu vou falar pouco hoje, que é carnaval, o pessoal deve estar com ressaca. Vou falar amanhã sobre essa questão da mudança de horário no Brasil. Né? E sobre uma entrevista que eu vi, um debate que tem na CNN, aí estava o Ivan Valente do PSOL e o Domingos Sávio do PL, o empresário bolsonarista deputado federal. Foi ontem isso. E amanhã eu vou falar em relação a essa mudança da carga horária no Brasil. Falou, gente? Uma boa segunda-feira, um bom feriado de carnaval. Vamos ter cuidado, vamos brincar com responsabilidade.
Você que está no carnaval, está bebendo essas coisas, procure não dirigir. Pegue um Uber e venha tranquilo para sua casa. Falou, gente, que a sua família lhe aguarda. Um abraço.